Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Espero que você esteja bem, a sua família, tenham passado uma semana abençoada pelo Senhor. E agora, quando iniciamos esta nova semana, pedimos de Deus a sua bênção, a sua graça sobre nós. E eu queria orar agora com você nesse primeiro instante. Queria que você se colocasse diante do Senhor. Vamos pedir a bênção dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos empregos. É ou não é? Nós precisamos da graça do Senhor e por isso vamos pedir isso agora em oração. Pai, santificado seja o teu nome aqui na terra, entre nós, como é lá no céu. E em primeiro lugar, queremos agradecer a semana que passamos. O Senhor tem nos abençoado, a tua boa mão tem estado sobre nós e nós queremos dizer, Deus, obrigado. Somos gratos ao Senhor, mas também pedimos a tua bênção sobre esta semana que agora começamos. A bênção do Senhor sobre os teus filhos e filhas que estão acompanhando essa transmissão em volta da tua palavra. Ó Deus, que a tua presença seja muito real, muito verdadeira nas nossas vidas, em cada dia desta semana, em cada dia desse mês, e aliás, em toda a nossa vida, a tua boa mão esteja sobre nós. Aceita, ó Pai, esta meditação, este culto. Fazemos isto, ó Deus, para glorificar o teu nome e para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Já estamos no mês de outubro. Como o tempo corre, daqui a pouco já estamos encerrando o nosso ano. E nesse mês de outubro, no primeiro dia de outubro, 1º de outubro, nós celebramos o Dia do Idoso. E eu quero parabenizar a você que tem mais de 60 anos, 65 anos e celebra o Dia do Idoso, que é a bênção de Deus sobre a sua vida. Alguém já disse, eu li uma frase interessante, idoso é o jovem que deu certo, que alcançou a maior idade, a terceira idade, a melhor idade, e por isso, meus parabéns a você e que você continue sendo bênção na obra do Senhor e sendo usado pelo Senhor, sendo usada pelo Senhor a cada dia. Parabéns ao ministério da terceira idade, da nossa igreja, a irmã Sueli, a Silvana, a Sônia, o irmão Milton, que tem, ó Deus, sustentado esse ministério, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. No segundo domingo agora de outubro, próximo domingo, domingo que vem, é o Dia da Criança Batista, quando no dia 12 comemoramos o Dia da Criança. E o ministério da nossa igreja está fazendo hoje mini pizzas para o ministério infantil da nossa igreja. Então você fique atento, a propaganda já saiu, a partir das 16 horas estarão vendendo essas mini pizzas. Você pode então falar com a Aline, a líder do ministério, e que Deus esteja abençoando esse ministério, a vida da Aline, a vida da sua família. Nesse primeiro domingo, hoje, estaremos à noite celebrando a ceia do Senhor. Você que está impedido de ir ao templo, pode participar da ceia em sua casa, como nós chamamos a ceia online, excepcionalmente. Daqui a pouco todos nós poderemos ir ao templo e aí estaremos celebrando juntos a ceia do Senhor. Mês de setembro que encerrou, nós normalmente chamamos esse mês de missões nacionais. Temos orado por missões nacionais, lembrando do nosso Brasil e como carece da nossa oração. E agora no próximo domingo, no segundo domingo agora de outubro, nós vamos levantar a nossa grande oferta pró-missões nacionais. E nós vamos juntar as ofertas de missões mundiais e nacionais, vamos dividir por 2 e mandar as nossas juntas, a junta de missões nacionais e a junta de missões mundiais. Por isso você pode fazer o seu depósito e identifique no depósito que é a oferta missionária
e você pode entregar na igreja no domingo à noite. Próximo domingo estaremos levantando essa oferta missionária. Os dízimos e as ofertas, eu quero agradecer a você que tem sido fiel, na entrega dos dízimos e ofertas. Até aqui Deus tem nos sustentado e por isso glorificamos o nome do Senhor. Nos alegramos com os aniversariantes da semana. No dia 2, a nossa irmã Mercedes, esposa do Rui, completou mais um ano de vida. Parabéns a Mercedes, a sua família, o Rui, que a bênção de Deus continue sendo derramada na vida da irmã Mercedes. Também no dia 2, o nosso irmão Valdemar Kalink, esposo da irmã Hilda. Vai aqui os parabéns da nossa igreja, os meus parabéns ao irmão Kalink, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E hoje, nesse domingo, dia 4, completa aniversário o nosso irmão Elias, pai do nosso irmão Willis, o diretor da nossa escola bíblica. Parabéns ao nosso irmão Elias, que a bênção do Senhor, a companhia perene do Senhor esteja sobre a vida do irmão Elias e ele continue sendo um crente fiel ao Senhor. Nos alegramos com esses irmãos e vamos rogar as bênçãos do Senhor sobre eles. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as crianças, nesse mês das crianças. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Logo teremos eleições e você deve estar orando pelos candidatos para que sejam homens e mulheres que sejam usados pelo Senhor como vereadores, como prefeitos e assim Deus vai estar agindo no meio da nossa nação e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar agora? Baixe a sua cabeça onde você está. Reúna a sua família, esse tempo de adoração a Deus. E vamos agradecer e clamar ao Senhor. Pai, obrigado a Deus mais uma vez. Somos gratos ao Senhor, porque sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor e somos gratos. Pela vida dos teus servos, os irmãos e irmãs que se aniversariaram durante esta semana. Ó Deus, que a tua presença, a tua graça seja muito real, verdadeira na vida de cada um deles e eles possam se alegrar no Senhor, ter uma vida alegre, feliz com o Senhor. Ó Deus, obrigado e eu peço a tua bênção sobre as famílias dos teus servos. Eu quero, ó Deus, agradecer sempre a tua companhia conosco, pedir por esse mês que iniciamos, as ofertas que serão levantadas, as eleições que teremos, ó Deus, precisamos do Senhor. Precisamos da cura do Senhor em meio a essa pandemia. Precisamos do consolo do Senhor em meio a tantas mortes, ó Pai. Mas dependemos do Senhor e queremos agradecer, porque só o Senhor é Deus. Queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Fala agora ao nosso coração através da tua palavra. E eu quero agradecer, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra lá no nosso íntimo e que ela, Deus, faça aquilo que o Senhor quer fazer com a gente através da tua palavra. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado o livro dos Salmos nos domingos pela manhã. Você que tem acompanhado as nossas transmissões, nas quartas-feiras a ênfase está na oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. É uma verdade isso. E nos domingos pela manhã nós temos meditado nos Salmos, algo especial para o nosso coração. E eu espero que você tenha acompanhado. Espero que você tenha passado essas mensagens a outros que tanto carecem, amigos, irmãos. Passe isso para as pessoas conhecidas de você. E elas vão poder crescer, vão experimentar que há um Deus verdadeiro. O Salmo, normalmente, a ideia principal do Salmo, que ele é um cântico, mas é uma experiência do salmista com Deus. Esse Deus pessoal. E ele transmite isso para nós, para que nós também tenhamos experiências pessoais com o Senhor. A experiência do meu irmão, do meu familiar é válida e me anima, mas eu preciso ter a minha experiência própria com o Senhor. E eu espero que você,
através desse salmo, venha crescer espiritualmente. Nós temos estudado, começamos no domingo passado, o salmo número 73. E eu lembro a você que ele tem um paralelo com o salmo 37. É só inverter os números. 73, 37. E nós começamos o estudo do salmo 73, que é fantástico, e vamos continuar hoje. E nós intitulamos o nosso estudo como o mal de Asaf. Falamos que existe o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, que não tem cura, mas o mal de Asaf é um mal que tem cura. Quando você procura o médico dos médicos, que é Deus, e vai se submeter ao remédio que ele prescreve para você. Vamos ler o Salmo 73? Ele é um salmo um pouco longo, tem mais de 25 versículos, mas vale a pena e nós podemos e devemos beber dessa palavra. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância eles ameaçam com opressão. Com a boca eles arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E certamente me foi inútil me manter puro e o coração limpo e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai, quando a gente acorda, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, como ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Você que está participando pela primeira vez do estudo desse salmo. Esse salmo é um salmo do Asaf. Ele era um músico em Israel e eu chamo esse salmo do mal de Asaf, porque ele foi acometido desse mal quando ele parece que perdeu a visão de Deus e ele começa a olhar em volta. E a primeira lição que nós tivemos foi que nos momentos de dúvida,
Quando a sua fé estiver sendo abalada e você estiver duvidoso da presença do Senhor e da ação de Deus no mundo e na sua vida, você tem que lembrar aquilo que Asaf colocou no seu salmo. Certamente o Senhor é bom para com Israel. Ele conhecia a história do seu povo e ele com certeza sabia que Deus verdadeiramente era bom. E nesse primeiro versículo ele indica certeza, ele indica segurança, ele diz sem dúvida, Deus é bom. E eu queria dizer para você que é verdade, Deus é bom o tempo todo. Ainda que somos afligidos, ainda que o mal impere no mundo, que jaz no maligno, há uma certeza, há uma verdade, Deus é bom. Mas daqui a pouco ele entra no verso número 2. E há uma mudança de visão, de ótica, e eu queria estudar com você agora esse verso 2 e o verso 3 que diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele começa com uma certeza: Deus é bom. Daqui a pouco ele tira os olhos de Deus e começa a olhar em volta as pessoas, o mundo, e aí vem a dúvida. Ele discorre nesse primeiro verso sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Mas daqui a pouco ele começa a olhar em sua volta. Ele tem conflitos interiores. Ele olha ao seu redor e vê a prosperidade dos ímpios. Vê os justos sendo afligidos. Ele vê a maldade imperando, aí ele entra em crise, numa crise de dúvida. Ele começa a questionar as injustiças. Ele começa a questionar a maldade no mundo. Se Deus é bom, por que a maldade existe? Por que o sofrimento existe? Por que o justo ele passa por provações e dificuldades? E essa é uma pergunta que sempre martelou a mente do ser humano desde que o mundo é mundo. E possivelmente isso aconteça com você em alguns momentos da sua vida, já tem acontecido. Você começa a questionar Deus e a dúvida vem no coração. E na Bíblia há muitas passagens que abordam essa questão da prosperidade do ímpio, do mal, e também o sofrimento dos justos. Aliás, há um livro na Bíblia, o livro de Jó, que trata exatamente disso. Jó é descrito na Bíblia como alguém íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas assim mesmo ele sofreu, passou por dificuldades. Mas não esqueça o final do livro. E com toda a certeza, esse questionamento de Asaf também é o nosso questionamento. É o dilema dos filhos de Adão desde que o homem pecou. Estamos muitas vezes propensos a esta crise de fé, ao olharmos o sofrimento do justo e a prosperidade dos ímpios, ao olharmos a maldade que impera no mundo. Muitas vezes ficamos com problemas pessoais. A dúvida vem no nosso coração, é ou não é? Você já se questionou a respeito do amor e da bondade de Deus diante de uma situação difícil pela qual você tenha passado ou está passando? Você já se questionou porque os ímpios parecem, e eu queria que você guardasse isso, parecem ter uma vida melhor? Se olha em sua volta, parece que o ímpio tem uma vida melhor que a sua. Por mais que muitas vezes não afirmemos isso categoricamente, muitas vezes isso está lá dentro do nosso coração. E precisamos admitir isso e saber que estamos doentes com o mal de Asaf e precisamos da cura de Deus. Precisamos da cura de Deus. Eu estava lendo sobre as redes sociais e como o brasileiro ele
ele passa tanto tempo nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, é ou não é? E estava lendo sobre uma reportagem quando a autora da reportagem, uma colunista, ela diz assim: comparar a sua vida com a vida perfeita do Instagram, do Facebook, é uma armadilha. Vou repetir. Comparar a sua vida com a vida perfeita, entre aspas, do Instagram, do Facebook é uma armadilha. E ela diz que um país, e você sabe disso, que o brasileiro, ele passa horas e horas nas redes sociais, e isso tem trazido depressão para as pessoas. Não sei se é o seu caso. Tem trazido o individualismo, que já é errado, mas um individualismo exagerado. Isso tem causado mal às pessoas. E ela então diz que assim, eu parei com essa comparação, que tanto acaba com a nossa autoestima, e tudo fluiu de maneira mais leve. Parar de seguir perfis tóxicos foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Quando você começa a olhar em volta e começa a comparar a sua vida, problema de autoestima, mas um problema que você levanta que Deus não está nem aí, que Ele nem existe. Existe um ditado muito popular e conhecido que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Já ouviu falar nisso? Achamos que a grama da casa dele é mais verde. Tudo que ele tem é melhor que o nosso. E é um ditado errado, no sentido de que a vida dos outros sempre parece melhor que a nossa. E quando você começa a comparar, parece. E você precisa entender que você está doente, então, quando você assume essa verdade. Mas eu queria dizer que há um livro também que diz assim: a grama do vizinho não é mais verde que a minha. O autor é Saulo Amorim. E nesse livro ele traz uma reflexão sobre como devemos ser gratos a Deus pelo cuidado de Deus. Ele nos alerta para olharmos a grama do vizinho. Podemos perder a visão da nossa grama. Quando começamos a olhar lá, nós esquecemos de olhar aqui e ver que Deus continua nos abençoando. Deus tem estado conosco sempre. E Asaf, após uma afirmação contundente, certamente Deus é bom, daqui a pouco ele começa a cair em dúvida, começa a olhar em volta e esquece de olhar a Deus. Ele começa a contemplar os ímpios, a comparar a sua situação com a deles. Então ele começa a baquear na sua fé. Asaf muda a sua visão quando ele tira os olhos de Deus e passa a olhar os homens e a prosperidade e tudo mais que eles tinham. É uma lição para a gente, né? Quando nós tiramos os olhos de Deus, quando esquecemos que é um Deus soberano sobre tudo e começamos a olhar o nosso próprio umbigo, as nossas coisas em volta que parecem, a nossa fé pode ser abalada. Entramos em dúvida. Será que essas pessoas que nós achamos que são tão sucedidas, que nas redes sociais se apresentam com tantas coisas e ninguém se apresenta na rede social dizendo que está doente, é ou não é? Ou que está com problema? Ela quer mostrar o seu carro novo, o seu iate novo, coisas muitas vezes que nem tem, só para aparecer. Será que elas são tão bem-sucedidas? Há um pastor americano, o Wendell Wilbers, ele, num comentário, ele fala sobre a dúvida e sobre a incredulidade. Muitas vezes, quando nós olhamos a prosperidade do ímpio, daquele que faz mal, quando olhamos o sofrimento daquele que faz o bem, que é servo do Senhor, quando olhamos a maldade do mundo, nós podemos cair em dois erros. O primeiro é a dúvida. A dúvida
É quando nós olhamos e nasce daquela vontade de parece que perdeu a nossa fé. Deixamos de acreditar. Ela quer acreditar, mas não conhece. Não consegue acreditar. Vem a dúvida. É uma doença. E eu chamo o mal de Asaf, a dúvida. Eu preciso então ter certeza de que Deus é bom. Mas o pior de tudo isso é a incredulidade. A incredulidade, ela nasce de uma vontade obstinada de se entregar a Deus. De dizer que Deus existe. E de dizer que Deus é bom. E nós apostatamos da fé. E a Bíblia é muito clara quando diz assim, não seja incrédulo, mas crente. E o que estava acontecendo com Asaf não era a incredulidade, mas era a dúvida. Deus estava sendo colocado em xeque. Ele tirou os olhos de Deus e ele colocou os olhos em outras coisas. Lembra quando Pedro, Jesus mandou ele andar sobre as águas? Texto conhecido da Bíblia. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou. Agora, quando ele começou a olhar em volta, o vento, a água que batia no seu corpo, ele afundou. Asaf, ele não era incrédulo, ele estava duvidoso. E quando Jesus chega para Tomé, aquele homem da dúvida, Jesus chega e diz para ele, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E essa é a lição para a gente nesta manhã. Como crentes devemos ter a nossa vida fundamentada não em coisas visíveis e materiais, mas nas coisas espirituais e invisíveis. O cristão deve estar firmado em Cristo. Cristo é o nosso bem absoluto. Deus é o nosso bem maior. E como diz Asaf, muitas vezes nós estamos à beira de escorregar em situações. Estamos à beira de escorregar em problemas, em dificuldades, em lutas, em tribulações. É verdade. Estamos enfrentando tempos difíceis com pandemia, emprego, inflação, dólar alto e tanta coisa que... E esse é um tempo em que nós devemos nos voltar para Deus. Nos voltar para o Senhor. Deus, Ele está conosco e a Bíblia diz, certamente Deus é muito bom. E eu queria lembrar você que, na verdade, o mundo ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não sei se você prestou atenção, mas quando o nosso presidente Bolsonaro ele esteve lá no seu discurso na última Assembleia da ONU, ele fez apelo à comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O apelo, o combate à cristofobia. Muitos acham que essa questão da cristofobia é a tentativa, aquele extremismo religioso contra Cristo, contra a religião cristã. E ele foi muito claro dizendo, vamos parar com essa cristofobia. Muitas vezes até perseguição a cristãos. Quantos cristãos são perseguidos no mundo? Quantos cristãos são mortos no mundo? A ONG Portas Abertas tem mostrado que no ano passado, mais de 29 pessoas foram mortas por serem cristãs, por professarem a sua fé. Porque o mundo, ele jaz no maligno. Milhões e milhões de pessoas são perseguidas. Dados mostram que mais ou menos 50 países onde cristãos são perseguidos. Nem por isso eu posso perder a minha fé. Nem por isso eu posso deixar de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando o Bolsonaro, nosso presidente, fala em cristofobia, é mais do que essa perseguição. E Portas Abertas, ela entende que qualquer violência que pode chegar ao assassinato, qualquer violência que pode chegar a uma opressão diária mais discreta, é um ataque ao cristão.
Por isso, vamos voltar ao texto quando ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Você começa a olhar essas coisas e vacilamos na fé, duvidamos do poder e do amor de Deus. E ele diz: então eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Vamos olhar o Salmo 37, que trabalha junto com o 73. O Salmo 37 é de Davi. O 73 é do Asaf. Mas Davi disse assim: não se aborreça por causa dos homens maus. Não se aborreça. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Depois que o salmista buscou a Deus, o seu coração ficou em paz. Ele diz: eu quase escorreguei, quase os meus pés tropeçaram. Mas aí isso aí vem para o final do salmo que nós vamos estudar ainda. Ele entra no templo, ele vê a glória de Deus e aí ele para de olhar ao seu redor e olha para Deus. E aí ele exclama: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Ele diz assim: eu agi como um insensato, como um ignorante. A minha atitude para com Deus era de um animal irracional. Aí ele faz uma declaração para Deus: Deus, eu sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e tu me sustens. Tu me diriges com os teus conselhos e depois vai me receber com honras. Vamos continuar no próximo domingo pela manhã estudando esse salmo. Mas a lição que fica é: primeira lição, certamente Deus é bom, com certeza. Nunca perca isso de vista. E segunda lição, continue olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não apostate, não vá apostatar da fé, sendo incrédulo. Mas também não seja um duvidoso. Se você tem dúvida, há um remédio para o mal de Asaf. Vá para o médico dos médicos, que é Deus. Ele vai prescrever a receita certa. Ele diz: olhe para mim e você vai ver que eu sou Deus sobre toda a terra. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor, e a sua fé possa crescer, sempre olhando para Jesus, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Deus abençoe. Até uma próxima. Hoje à noite estaremos no culto celebrando a ceia do Senhor. Quero ainda orar agradecendo esse tempo com você. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, aumenta a nossa fé. Ó Deus, ajuda a nossa incredulidade, para que não sejamos incrédulos. Ajuda a nossa dúvida, para que não duvidemos, mas possamos confiar no Senhor e sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa os teus filhos e filhas. Renova, dá ânimo novo a cada um deles, para que possam viver uma vida conforme o teu querer, firmes e fortes, sempre abundantes na obra do Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Até uma próxima, que Deus nos abençoe. Fica com Deus.